Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, Joseliana. Boa noite, Nath. Tudo bem, pessoal? O meu som está chegando direitinho para vocês? Muito bem. Tá todo mundo aí pronto para começar? Tudo bem, pessoal? O meu som está chegando direitinho. Boa noite, Tamires. Boa noite, Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, Joseliana. Boa noite, Nath. Tudo bem, pessoal? O meu som está chegando direitinho para vocês? Muito bem. Tá todo mundo aí pronto para começar o segundo dia da Semana Rede Pedagógica? Todo mundo está pronto? Olha só, pessoal, nós já estamos começando. Daqui a pouco o professor Cristiano Muniz estará aqui conversando com a gente, trocando ideias sobre alfabetização matemática. Ele vai compartilhar com vocês as experiências que ele tem, as pesquisas que ele fez sobre a educação matemática lúdica. Existem várias formas de você fazer educação matemática, mas o professor Cristiano Muniz desenvolveu técnicas especiais, depois de muitos estudos na França, depois de muitos estudos na Universidade de Brasília, de muita prática, de muitos projetos, de muitas consultorias nas melhores escolas do Brasil. Ele vai estar aqui hoje compartilhando com a gente a sua experiência sobre alfabetização matemática. Vamos explicar como é que vai acontecer este segundo dia de Semana Rede Pedagógica. A gente vai começar aqui, vai fazer uma conversa, um bate-papo informal com o professor Cristiano Muniz. Vocês podem entrar, fazer perguntas, interagir nesta live que vai ser simultânea entre mim, Edivaldo Fernandes, e o professor Cristiano Muniz. Posteriormente, nós vamos assistir a primeira parte da aula de hoje juntos na plataforma RP-EAD. Então, vocês já estão matriculados, não é? Quem não está matriculado ainda, precisa ir na plataforma www.rpead.com.br, colocar lá o seu e-mail, escolher uma senha, confirmar a senha, vai estar matriculado, é totalmente grátis. Na plataforma serão disponibilizados diversos conteúdos totalmente grátis e no final você vai receber um certificado de participação de 20 horas. Então, fiquem logados aqui no Instagram e fiquem também logados lá na plataforma RP-EAD. Quem já está inscrito, é só entrar, fazer o login, ficar esperando, porque a aula vai acontecer simultaneamente aqui no Instagram e lá na plataforma. A parte, né, da aula em si será ministrada dentro da plataforma, porque esse é um controle necessário para validar o seu certificado. Quem tiver dúvidas, né, quem tiver mais perguntas, podem postar nos directs, pode mandar mensagem para a gente que nós vamos responder uma a uma. Temos uma equipe grande de pessoas que está acompanhando as perguntas e respondendo. Então daqui a pouco a gente volta com uma outra live, já com o professor Cristiano Muniz, para bater esse papo com vocês. Posteriormente, nós vamos lá assistir a primeira parte da aula, voltamos aqui para o Instagram, vamos conversar sobre essa primeira parte da aula. Quem tiver dúvidas, quem não entendeu algum aspecto da aula, vai poder perguntar isso para o professor Cristiano Muniz. E depois da segunda live, nós vamos então assistir uma outra parte da aula, a segunda parte, e ao final vamos ter mais um momento muito agradável de interação com o professor aqui pelo Instagram da Rede Pedagógica. Tudo bem? Tá combinado? Vai ser muito legal, pessoal, muito divertido. Eu estou amando participar desse projeto. Eu tenho certeza que você também vai amar. Até lá! Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, professor.
Boa noite, educadora. Boa noite, educador. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a Semana Rede Pedagógica. Nós estamos aprendendo muito. Tivemos ontem uma abertura sensacional, uma conversa muito interessante aqui com o Diogo Almeida. Todo mundo riu bastante, foi muito legal. Uma conversa muito séria, mas também muito engraçada. Hoje o tema da Semana Rede Pedagógica é alfabetização matemática. Olha só, para você acessar todos os conteúdos dessa aula, é preciso que você esteja acompanhando atento aqui ao Instagram e que você esteja também logado na plataforma RPEAD. Fica em www.rpead.com.br. RP de Rede Pedagógica, EAD de Ensino à Distância. Quem já se inscreveu, basta entrar lá com o seu login, com a sua senha, vai ficar tranquilo, acessar todos os conteúdos. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Vai lá, coloca lá o seu e-mail, coloca lá uma senha, entra, confirma seu e-mail, pronto, você já está matriculado. Lembrando que a Semana Rede Pedagógica é uma capacitação com professores de altíssimo nível, com material de graça, com certificado, não é? Tudo de graça, nada é uma iniciativa da Rede Pedagógica para qualificar os professores, né? Qualificar os educadores, é uma contribuição para essa grande massa de educadores brasileiros que tem transformado este país desde a sala de aula. Nós já estamos aqui com o professor Cristiano Muniz. Ele vai, então, hoje conversar com a gente sobre alfabetização matemática. Boa noite, professor Cristiano. Boa noite a todos, professoras, professores, educadores. É um imenso prazer estar com vocês aqui na noite de hoje para conversar um pouquinho sobre aprendizagem matemática. Ok, pessoal. O som do professor Cristiano e a imagem não está muito boa, não estão muito bons, nós tentamos ajustar um pouquinho antes, mas eu acho que está dando para ouvir e, na verdade, a aula já está sendo transferida lá para a plataforma RPAD. Esse bate-papo inicial pode ter esse probleminha, vamos tentar corrigir ainda, mas a aula está com uma qualidade muito boa. Lembrando o seguinte, como nós já explicamos, você precisa estar logado na plataforma RPEAD para você acessar todos os conteúdos. Daqui a pouco nós vamos publicar a live do professor Cristiano com o conteúdo deste dia de hoje na Semana Rede Pedagógica. São 2 aulas, na verdade, de mais ou menos 15, 16 minutos. A gente vai, então, fazer esse bate-papo com o professor e vai explicar como é que funcionará essa formação. Depois, nós vamos assistir juntos a primeira aula. Posteriormente, nós vamos voltar aqui no Instagram, bater mais um papo com o professor Cristiano e, por fim, nós vamos voltar de novo para o Instagram, depois de assistir a segunda aula, e vamos, então, tirar as nossas dúvidas, né, com o professor Cristiano e fazer com ele alguns aprofundamentos a respeito deste assunto. Professor Cristiano, você pode falar um pouquinho sobre a sua formação e sobre a sua experiência? Bom, é longa, né? A minha idade, vocês podem ter uma ideia que, dada a minha formação, inicialmente eu tenho um bacharelado em matemática, portanto, formação para matemática pura, para a pesquisa científica em matemática, e depois... Pessoal, só um minutinho, pessoal, o som realmente está muito ruim. Vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live simultânea com o professor Cristiano, vai te responder algumas perguntas aqui que os alunos estão fazendo, enquanto o professor Cristiano tenta solucionar a questão do som, porque realmente está muito ruim, não está dando para acompanhar a fala dele. Vou chamar aqui então o pessoal da produção, nós vamos então encerrar essa parte da live aqui com o professor Cristiano, ele vai tentar resolver o som, talvez com outro celular fique melhor, porque realmente ele está num lugar um pouco distante, pessoal, e o sinal da internet lá não está muito bom, e essas lives do Instagram exigem internet realmente de primeira qualidade, ok? Então vamos encerrar aqui e vamos dar algumas explicações, daqui a pouco a gente volta com o professor.
Pois então, muitas perguntas, né? Como é que isso vai funcionar? Como é que vai funcionar a Semana Rede Pedagógica, pessoal? Olha só, a gente vai fazer essa conversa inicial com o professor Cristiano Muniz, né? Nesse dia de hoje, vamos tirar algumas dúvidas, depois vamos logar na plataforma rpead.com.br. Aliás, já sugiro que vocês se conectem desde agora, fiquem conectados lá, garanta lá a sua vaga, tem muita gente entrando, realmente pode ser que aconteça algum tipo de problema com a quantidade de pessoas, né, acessando ao mesmo tempo, mas acesse, garanta lá o seu lugar. Daqui a pouco serão publicadas as aulas, né, são 2 aulas do professor Cristiano com o mesmo tema, e também tem uma apostila gratuita que você vai receber para ler, para entender melhor, não é, essa visão de alfabetização matemática lúdica que o professor Cristiano trabalha já há muito tempo. O meu som está ok, não está, pessoal? Sim, a plataforma não está abrindo ainda os vídeos. Os vídeos vão ser abertos daqui a pouquinho, quando o professor Cristiano, né, terminar esse bate-papo com a gente vai então lá abrir os vídeos, vamos assistir ao primeiro vídeo, tá joia? Vão ser 2 vídeos disponibilizados, mas só assistam o primeiro, porque depois do primeiro vamos conversar aqui sobre o conteúdo dele com o professor Cristiano e ao vivo aqui com vocês. Depois então é que vamos assistir ao segundo vídeo. Tá joia? Então, olha só, estamos começando agora. Quem chegou agora não perdeu muita coisa. Tivemos aqui um problema de áudio e de vídeo com o professor Cristiano, mas já estamos resolvendo essa questão para ele entrar com a qualidade de som que dê para todo mundo acompanhar direitinho, ok? Estou vendo aqui um montão de gente entrando, né? Sávio, Socorro, Belipe, né? Mafra, muita gente entrando aqui para participar da Semana Rede Pedagógica. Pessoal, ontem nós tivemos a abertura, né, da Semana Rede Pedagógica e foi uma abertura sensacional com o professor, né, ex-professor, né, na verdade, Diogo Almeida, o maior comediante, né, de assuntos de escola do Brasil, talvez da América Latina, talvez da América do Sul como um todo, talvez um dos maiores do mundo. Foi muito interessante, ele contou aqui a experiência dele. Olha só, ele já foi marido de uma professora de educação infantil. Então, as brincadeiras que ele faz nas peças dele, na verdade, nas apresentações dele, tem esse fundo aí de experiência, porque ele foi marido de uma professora da educação infantil e conhece como pouca gente as agruras, né, porque passam as professoras, né, preparando material, cortando EVA, né, desenhando palhaço, um monte de coisa. Então, com essa experiência dele, ele desenvolveu, então, né, esse trabalho muito rico, que é brincar um pouco com a realidade, né, que o professor enfrenta na sala de aula e também fora da sala de aula, né, muito trabalho para casa. É uma maneira, pessoal, que ele encontrou também para denunciar, né, a injustiça, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho dos professores. Então, fazendo graça com isso, ele acaba jogando luz para um problema e nós vamos buscar as soluções. Não é isso? Aqui na Rede Pedagógica, nós trabalhamos intensamente para promover o professor. Não é vitimizar, coitadinho do professor, coitadinha da professora, olha o tanto que ela trabalha, olha quão pouco ela recebe, é muito pouco, parcelam o salário dela, né? Quando vem isolamento social, falam não pagar mais a professora, ou então duplicam a carga dela e reduzem o salário à metade. Não é vitimizar o professor, mas ajudar, né, essa classe a se organizar para lutar, para se conscientizar e ir atrás dos seus direitos. Os professores, né, eles são a base da sociedade. Os países mais desenvolvidos, né, não só hoje, mas também no passado, são aqueles países que valorizaram os professores. Os professores estão à frente da sociedade e ensinam à sociedade o melhor caminho, né, a se trilhar. Né? Eles têm a confiança dos pais, né? Muitos pais, né, deixam lá 2, 3 filhos aos cuidados da professora, aos cuidados do professor, sabendo que eles vão receber todo tipo de carinho,
né, vão receber conhecimento, uma formação de qualidade. Então, quando nós organizamos uma semana rede pedagógica como essa, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel também, nosso papel social, de fazer alguma coisa por essa grande classe de professores. Pessoas muito importantes que estão longe de ser reconhecidas no Brasil. Merecem todo o conhecimento, merecem toda a dignidade. Vocês sabiam, por exemplo, que na Coreia do Sul, a professora da educação infantil é uma das profissionais mais valorizadas? Isso mesmo. Na Coreia do Sul, uma professora da educação infantil é mais valorizada do que um professor da universidade. Por quê? Porque os sul-coreanos entendem que essa base é muito importante. Então você encontra professoras da educação infantil da Coreia do Sul estudando francês na França, alemão na Alemanha, fazendo especializações em outros países. Por quê? Porque os sul-coreanos investem muito pesado na base da educação. É por isso que em testes internacionais, como por exemplo o PISA, você vê que a Coreia do Sul ocupa as primeiras posições. Não é? No caso, o Brasil, um país que é a 7ª ou 8ª economia do mundo, ocupa lá no PISA, né, as últimas posições. PISA, para quem não sabe, é um sistema de avaliação dos estudantes aos 15 anos de idade. E esse teste é internacional, ele foi pensado pela OCDE para avaliar a educação neste bloco de países ricos, mas depois outros países se agregaram, aderiram ao exame, como o Brasil, por exemplo, a própria Coreia do Sul, para serem avaliados também. E, infelizmente, nos últimos anos, a avaliação dos estudantes brasileiros é muito ruim. Muito ruim, pessoal, especialmente em matemática, não é? Leitura e matemática. Ele vai nos explicar, né, por que a educação matemática no Brasil ela é tão deficitária. Ok? Estou vendo aqui vários comentários. Todo mundo entendeu que é preciso, né, se logar na plataforma rpead.com.br para acessar todos os conteúdos deste segundo dia da Semana Rede Pedagógica. Ok? Então, pessoal, a matemática ela é muito importante. Se vocês forem ver, por exemplo, no teste que eu mencionava agora, no PISA, a importância, né, da formação dos alunos recai muito na matemática e na leitura. Por quê? Se o aluno tem uma boa formação em matemática e uma boa formação em leitura, ele consegue acessar os demais conteúdos que compõem o seu currículo. Se a pessoa tem dificuldades na matemática e tem dificuldades na leitura, fica muito difícil, por exemplo, aprender ciências. Fica muito difícil, por exemplo, aprender sociologia, aprender outros conteúdos. Então, a alfabetização é muito importante. E a alfabetização, ela pode ser bifurcada, né? Pelo menos bifurcada em, de um lado, alfabetização e letramento, que é o tema da nossa aula aqui de quarta-feira, com a professora Rafaela Marques, e a alfabetização matemática, né? Antes todo mundo pensava, a alfabetização tem a ver com o alfabeto e pronto. Não, a alfabetização também tem a ver com números, com quantias, com noções de grandeza. Então, o que é alfabetização matemática? E como trabalhar este conteúdo de forma lúdica? É muito importante. Eu, na minha carreira de estudante, né, eu sempre gostei de matemática e gostava de português também, mas matemática é uma matéria muito interessante, né? É uma matéria que dá para você tirar prova. Eu acho isso muito legal, porque às vezes o professor faz uma questão na prova e o aluno tem uma resposta, responde, ganha um errado na correção, e vai discutir com o professor fala, não, a resposta é errada. Mas por que? Eu não entendo. Ficam discutindo ali, não dá muito para saber quem é que tem a razão. Matemática, não. Matemática tem lá a resposta, você tira a prova, pronto, acabou. Não é? É uma ciência exata. Então é muito interessante. E, pessoal,
é interessante também nós lembrarmos o seguinte: a modernidade, que é este ambiente, né, institucional, esse ambiente global, em que as pessoas, né, são valorizadas como indivíduos, como cidadãos, esse ambiente em que a mulher ela é reconhecida, né, como um ser pleno, em iguais condições com o homem, em que nós temos a autonomia da razão, né, a liberdade de crença, a liberdade de manifestação. Esta modernidade, ela começa, né, com muitos pensadores importantes, mas vamos aqui citar um que o Cristiano conhece bem, porque ele estudou na França, e esse pensador é francês, que é o René Descartes. Não é? O René Descartes mostrou para nós, nos ensinou a importância da clareza do pensamento, o pensamento claro, ideias claras e distintas. Não é? Então, o professor, enquanto um agente, né, de distribuição de conhecimento, ele precisa operar com ideias claras e distintas. O que são ideias claras e distintas? Ideias claras e distintas são aquelas ideias, né, que você consegue evidenciar de forma objetiva. Os alunos olham e entendem claramente. Você não pode trabalhar com conceitos, né, muito avançados que ultrapassam ali o grau de formação ou de preparo da turma. Então, pessoal, o René Descartes nos mostrou a importância de operarmos com ideias claras e distintas. Por exemplo, a grande frase que ficou na história do René Descartes foi: penso, logo existo. Ok? Penso, logo existo. Pessoal, penso, logo existo significa o quê? Que nós conseguimos, né, depreender a realidade, compreender a realidade à nossa volta e até a realidade dentro de nós a partir do raciocínio, a partir do pensamento. Está aí um grande instrumento para te ajudar, não é, a organizar suas ideias, a iluminar a sua vida, a conseguir informações que te situem no mundo e no tempo. Não é? Um grande instrumento para isso é a matemática. Então, um bom ensino de matemática no começo, na fase de alfabetização, vai tornar, então, muito mais fácil para as crianças terem, ao final, uma formação mais abrangente. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui nesta live. Nós voltamos daqui a pouco com a semana Rede Pedagógica. Segundo dia, o tema é alfabetização matemática. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Agora vamos falar com o professor Cristiano Muniz, que é quem vai dar hoje as aulas sobre alfabetização matemática e sobre ludicidade, não é? E matemática, ou educação matemática lúdica. Vamos todos aprender bastante, pessoal, com o professor Cristiano Muniz. Se vocês não sabem, o professor Cristiano Muniz é doutor e pós-doutor em educação. Ele foi professor da Universidade de Brasília, tem muita experiência, é consultor das principais redes privadas de ensino do Brasil. O professor Cristiano tem uma vasta experiência, né? É muito difícil encontrar um professor que consiga alinhar, né, ao mesmo tempo, ou consiga aliar de um lado a formação robusta, sólida, e de outro aliar também a experiência, essa experiência de sala de aula, de lidar com a criança, de alfabetizar a criança, de conhecer os problemas da criança, as peculiaridades de cada um. O professor Cristiano, ele tem essa grande habilidade de lidar com os pequenos, de ter esse amor, esse encantamento pela sala de aula e pelas crianças em fase de alfabetização. Na minha opinião, pela minha observação, para nós ensinarmos bem as crianças, nós precisamos ter a habilidade de penetrar no universo delas, não é? De falar a linguagem delas, não é? De estar ali com elas no mesmo nível, não é? Que não é um nível baixo, é um nível muito elevado, porque o pensamento da criança é muito abstrato, é muito rico, não é? Então já estamos aqui com o professor Cristiano, em melhores condições. Boa noite, professor Cristiano.
Boa noite. Desculpa, mas questão de rede é complicada a internet, né? Complicado. Nós acabamos submetemos a questão da qualidade, que nesse período que muitas famílias estão conectadas, parece que reduz a velocidade, que nos traz problema. É verdade. Né? Todo mundo conectado, né? As empresas de telefonia e de telecomunicação estão aumentando a sua infraestrutura, mas é muito difícil também nessa fase de isolamento social tocar projetos. A dificuldade, então, é que a internet está um pouco lenta, um pouco complicada e com algumas inconsistências. Mas que bom que nós estamos aqui já, professor, superamos esse problema e podemos, então, conversar com os alunos, né, da Semana Rede Pedagógica sobre alfabetização matemática e sobre educação matemática lúdica. Professor Cristiano, você estava falando no começo, acabou que nós tivemos que interromper por conta da qualidade do som. Eu gostaria que você se apresentasse. Nós temos muitas pessoas que já te conhecem, que tiveram a felicidade de te conhecer. Inclusive, você participou aqui com a gente no primeiro seminário Rede Pedagógica, um evento presencial muito interessante, muito legal, aqui em Brasília. Mas há pessoas que não conhecem ainda o professor Cristiano Muniz. Então, professor, fique à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua formação e a sua experiência com a alfabetização matemática. Gostaria de retomar essa questão da frase do René Descartes, que tem tudo a ver, você foi muito feliz na colocação, e que, na verdade, eu prefiro um pouquinho reeditar, né? Descartes, eu prefiro dizer... eu existo, portanto, eu penso. A criança existe. A criança pensa. É o grande desafio que é colocado a todos nós, educadores, é que muitas das vezes o pensamento da criança não é igual ao nosso pensamento. Foi como você colocou agora há pouco, de volta. O grande desafio nossa, que é de ajudar essas crianças a construir o pensamento matemático, né? Aprender matemática, é que as suas lógicas são muito diferentes das nossas lógicas de adulto. E que matemática, ela não é uma área que se sintetiza por um conjunto de normas, de receitas e conceitos prontos acabados. Aprender matemática tem um forte significado sobre o ato de pensar, o ato de raciocinar, o ato de compreender e de explicar. Explicar o mundo, se explicar no mundo, porque as coisas são assim, e, sobretudo, resolver situações, problemas. Então, o desafio nosso, justamente, nós somos educadores, adultos, é compreender como é que se dá a estruturação do pensamento da criança. Então, para não ficar uma conversa muito enfadonha, eu gostaria até de trazer um caso muito interessante. Há 40 e poucos anos atrás, eu estava numa educação infantil aqui em Brasília, e uma coordenadora mostrou do Gabriel. E o trabalhinho era com impresso, com cachaçinha, não sei se vocês conheceram cachaçinha, né? Era com mimeógrafo a álcool, por isso os professores conheciam como cachaçinha, e de um lado tinha um caminhão, lá da folha, e do outro lado da folha tinha um avião. E ele pintou de vermelho o caminhão. E aí nós conversamos com ele, o que você pintou de vermelho? Ele disse, eu vai mais rápido. E a gente falou, mas quem é que vai mais rápido? O caminhão ou o avião? Ele virou e perguntou, mas você nunca viu? Mas nunca viu o quê? O caminhão. E como é que é o caminhão? Aí vem e fala, o caminhão faz assim, ó, zum. E o avião? Aí ele falou, você nunca viu o avião? E aí mostrou o avião passando no céu devagarinho, devagarinho. E eu acho que essa é a essência da questão da construção do pensamento, né? E não é só pensamento matemático. Os processos de estruturação cognitiva, elas se dão dentro da vivência que a criança tem, dos processos de construção de significado que a criança vai construindo. Muitas das vezes a gente não conhece. A gente vem de forma muito pronta, acabada, e achando que ensinar matemática é simplesmente fazer com que as crianças absorvam a nossa forma própria de pensar, né? E que se ela reproduzir isso nas provas, ela vai ser um bom aluno,
um bom cidadão e vai ser feliz. Nada disso é verdadeiro, tá? Ele vai ser feliz se ele tiver um espaço onde ele, dentro da escola, dentro do lar, dentro da igreja, ele pode ter o seu direito autoral de pensamento, de sentimento e de moralidade. Tá? E esse é o nosso papel enquanto professor. Nós estamos muito preocupados de fazer com que as nossas crianças aprendam rapidinho que somar é colocar um número debaixo do outro, somar e dizer quando vai um ou quando não vai um. Isso, gente, é muito pouco para formar o cidadão futuro, para desenvolver um ser humano integral, complexo, que vão dar conta, efetivamente, de resolver todos esses problemas que nós estamos deixando de herança para eles. Problemas de uma complexidade econômica, ecológica, moral, que é sem precedentes. Nós precisamos de outros homens, nós precisamos de outros seres humanos para superar essa realidade. E não é reproduzindo a forma como nós aprendemos matemática que nós vamos preparar esses homens para construir novos modelos, novos paradigmas, novas lógicas de pensar o mundo e a nossa relação com o mundo e a nossa relação com o outro. Então, o nosso papel, enquanto professor de matemática, é muito importante. Sobretudo, Edivaldo, professores e professoras, entender quem são essas crianças. Essas crianças não são problemas, essas crianças são soluções. Essas crianças têm uma capacidade que nos emociona. Tá? E eu me emociono na hora que eu falo nisso. Cada criança que está sob nossa responsabilidade educativa é um vulcão de energia, de esperança, de amor, que se a escola souber aproveitar essa forma diferente de pensar, de raciocinar, nós vamos estar podendo preparar a geração que vai dar o salto qualitativo dentro da nossa sociedade e dentro do mundo presente e do mundo futuro. Cristiano, um dos pais da matemática, né, foi Aristóteles. Naquela época, havia essa correlação muito forte entre a matemática e a ética. Né? Aristóteles, por exemplo, não é? Ajudou a forjar essa ideia de que é preciso dar a cada um o que lhe é devido, que é a base do sistema de justiça. O que tem a ver, então, a matemática com esse brocado, né? Dar a cada um o que lhe é devido. Se me permite botar mais um tempero aí, professores e professoras, BNCC, tá? Eu acho que aí, dessa perspectiva de Aristóteles, a gente vem trabalhar justamente que a matemática, ela está na escola não é simplesmente para resolver problema. E dentro do meu trabalho junto ao MEC nos últimos anos, eu fiz uma intervenção muito contundente na mudança da redação da BNCC, que eu sou um dos críticos da BNCC, tá? Eu sou um pouco a voz do MEC dentro do BNCC, dentro da BNCC, é que a matemática ela tem que servir, antes de mais nada, como um instrumento de problematização. A forma de problematizar o mundo e problematizar a nossa relação com o mundo. Então, as nossas crianças têm que aprender a resolver, não apenas resolver problemas, mas elaborar os problemas. Elaborar situações desafiantes. Aprender a enfrentar desafios e elaborar estruturas de superação. Ô, Edivaldo, você conhece criança aí de 4, 5, 6 anos? Sim. Conheço. Que anda de bicicleta e pede para tirar a rodinha. Ele não quer andar com a rodinha, ele quer andar sem a rodinha. Ele quer colocar o prato dele. A criança de 4 anos, ele não quer mais acabar de fazer o cocô e ficar gritando: pai, acabei. Ele quer autonomia. Tá? E só há de autonomia quando nós acreditarmos na capacidade deles elaborar e resolver problemas. E elaborar problema e resolver problema é a essência da aprendizagem matemática. E a criança ela só vai aprender matemática se ela aceitar os desafios, se ela se permitir experienciar.
E esse é o grande, nós estávamos falando do PISA, né? Essa é uma das grandes diferenças do nosso país, Brasil, né, com os demais países, é o fato de que as nossas crianças, a forma como ela vai vivenciando, e como nós vivenciamos muitas vezes a matemática da escola, nós vamos perdendo o prazer, nós vamos perdendo a motivação. Pior de tudo, nós vamos perdendo a esperança de aprender, o querer aprender, e ver que a aprendizagem pode alavancar grandes mudanças. E muitos de nós vamos para a escola não querendo aprender, com medo de aprender. E esse medo de aprender faz com que as crianças não se engajem às experiências pedagógicas que a escola oferece para alavancar as aprendizagens. E é por isso, Edivaldo, e eu aproveito aqui para declarar meu prazer, minha alegria estar participando da rede, em que no momento que foi aberto para mim a possibilidade de propor o menu dessa semana, né, e também da formação do curso que nós temos, eu alavanquei muito na questão da aprendizagem lúdica, do prazer em aprender. Como é que é importante alavancar aprendizagem e brincadeira, aprendizagem e jogo, aprendizagem e desenvolvimento humano. Por isso que nós escolhemos o conteúdo dessa semana, e tem um texto disponível também, tá? Que eu convido todo mundo a ver o texto e estar dialogando. São temas muito bonitos, muito motivantes, que a gente não vai concluir numa noite de segunda-feira, tá? Que a gente não vai concluir num texto, que na verdade diz respeito à nossa própria vida, à nossa própria escolaridade. O que a gente não pode é querer que as nossas crianças tenham mesmas experiências de escolarização que nós tivemos, que eles passem pelos traumas, pelas negações de possibilidade de aprendizagem que nós passamos. Nós precisamos, nós queremos, nós temos esperança, sobretudo através da rede pedagógica, que as nossas crianças, os nossos alunos sejam amanhã bem melhores do que nós. E é por isso que a gente se engaja nesse projeto. Muito bom, muito obrigado, Cristiano. Realmente são excelentes as suas palavras, como são também excelentes as suas aulas e os seus escritos. Agora nós vamos, então, para uma parte muito legal dessas atividades de hoje, que é assistir a primeira parte da aula do professor Cristiano sobre matemática, brincadeira. Muito legal, essa aula está muito interessante. Olha só, pessoal, a gente vai lá, vai assistir com o professor Cristiano esta aula. Esta aula está na plataforma rpead.com.br. Se você entrar, quem não se registrou, não se inscreveu ainda, basta entrar em redepedagógica.com.br, clicar no botão lá em cima, né, Semana Rede Pedagógica, já fazer a sua inscrição rapidinho, é só colocar o e-mail, uma senha, vai lá, vamos assistir com o professor Cristiano essa palestra a respeito de matemática, brincadeira, ludicidade. Aí depois de assistir a primeira aula, são 2 aulas que estão disponíveis lá. Vou pedir aqui a produção já para publicar essas aulas, vão ser publicadas... 17 minutos. 17 minutos, isso. A produção vai publicar agora essas aulas e também o texto, que é Educação Matemática Lúdica, que o professor Cristiano escreveu especialmente para esta noite. Então vamos disponibilizar lá 2 vídeos e o texto. Agora, a nossa sugestão é que vocês assistam a primeira aula, tá? É a primeira aula que está bem em cima, é um vídeo, vocês vão assistir, tem 17 minutos. Depois, a gente volta aqui para o Instagram e vamos continuar este bate-papo aqui com o professor Cristiano, que na verdade é uma aula magna, né? O professor Cristiano tem muito entusiasmo, tem muito conhecimento, ele ama o que faz, então por isso é que as aulas dele são tão especiais, são tão interessantes. Então vamos lá, vamos nos encontrar lá na plataforma RPAD, e daqui a 20 minutos nós voltamos aqui para o Instagram para continuar essa conversa com o professor Cristiano Muniz. Boa noite, daqui a pouco a gente volta.